Olá, nesse vídeo nós vamos falar sobre função do segundo grau ou função quadrática. Função do segundo grau é aquela função polinomial onde o maior expoente da minha incógnita x é igual a 2. Então nós vamos ter três tipos de parâmetros que podem ficar diferentes de zero. Um é y igual a vezes x ao quadrado, então esse a pode ser diferente de zero, mais b vezes x, esse b pode ser diferente de zero. Desculpa, o A tem que ser diferente de zero para que ela seja do segundo grau, é a única exigência. E o C é o termo independente que pode ser diferente de zero, tá? Bom, então quando nós temos que B ou C ou os dois são iguais a zero, nós temos aí uma equação incompleta. E quando eles são valores diferentes de zero, nós temos uma equação completa. Muito bem, então o nosso objetivo aqui é estudar a função do segundo grau e a sua relação com o gráfico de uma parábola, ok? Muito bem, então vamos dar início a esse vídeo. Bom, então vamos lá. Eu quero trazer como base o gráfico da função y, que representa o f de x, igual a x ao quadrado. Essa é a função mais básica, onde o a é igual a 1, coeficiente b e c são iguais a zero. E aí a gente vai fazer uma pequena modificação em cada um deles e verificar o que acontece com o nosso gráfico. Ok? Muito bem, isso vai estar acontecendo aqui do lado e você vai observando o que vai acontecendo à medida que eu vou falando, tá certo? Então bora lá. Partindo da função y igual a x ao quadrado, nós vamos fazer com que essa parábola ela suba ou desça, fazendo movimentos rígidos de translação, sem alterar a sua abertura. Bom, primeiro eu quero dizer que quando A é positivo, a nossa concavidade da parábola é para cima. Quando A é negativo, a concavidade da parábola é para baixo. Bom, o coeficiente C é chamado de termo independente porque ele não tem x. Ele é o responsável por informar onde essa parábola toca o eixo y. Então, se o C for igual a 1, ela vai tocar no número 1. Se o C é igual a 2, a parábola toca o eixo y no ponto 2, e assim por diante. Mas vamos analisar devagarzinho cada um dos fatores. Pegue a função y igual a x ao quadrado e vamos então fazer com que esse C, que nesse momento é igual a 0, tá? Se torna igual a 1. Então, se você tem y igual a x ao quadrado e torna isso y igual a x ao quadrado mais 1, veja que a nossa parábola ela sobe verticalmente uma unidade. Do mesmo modo, y igual a x ao quadrado mais 2 faz com que essa parábola suba mais uma unidade. Voltando então ela para a origem, vamos analisar o que acontece quando c é negativo. Quando a função é y igual a x ao quadrado menos 1, então ela vai sair da sua origem e vai descer uma unidade. E assim por diante você já entendeu o que acontece modificando esse parâmetro c aí da nossa função. Agora vamos analisar o que acontece com a modificação do parâmetro a. Então, inicialmente com a função y igual a x ao quadrado, onde o a é igual a 1, b igual a 0 e c igual a 0, nós vamos tornar esse a igual a 2. E você verá que, bom, com a função y igual a 2x ao quadrado, essa parábola ela irá fechar-se um pouco. Isso é fácil de perceber, porque antes, quando x era igual a 1, o y era igual a 1 ao quadrado, ou seja, igual a 1. Quando agora quando a é igual a 2, nós vamos ter que o y é 2 vezes 1 ao quadrado se o x for 1, e aí o x igual a 1, nós vamos ter o y igual a 2. Ele vai ser uma altura um pouquinho maior, e aí para alcançar essa parábola ela vai ter que fechar um pouquinho mais. E assim, quando a for igual a 3, ela vai fechar um pouquinho mais e assim por diante. Tá certo? Então você já entendeu. E agora quando a for um número entre 0 e 1. Quando ele é menor que 1, por exemplo, quando é meio, essa parábola vai abrir-se. Tá? Vai abrir-se. Quando ela for negativa, os movimentos vão acontecer agora, serão voltados para a sua concavidade para baixo. Então você já sabe o que acontece com o parâmetro com o coeficiente C, com o coeficiente
A. E vamos analisar o seguinte, quando é que essa parábola ela andaria um movimento de translação, um movimento rígido, na horizontal, para a direita ou para a esquerda? Bom, para que ela ande, por exemplo, do jeito que está, com o seu ponto mínimo ali na origem, e ela ande para o x igual a 1 na horizontal, sem modificar-se verticalmente, você teria que ter x menos 1 ao quadrado. Olha que essa função x menos 1 ao quadrado, as raízes dela são iguais a 1. Tá? Ela vai ter raiz 1, é o que anula essa função. X menos 1 ao quadrado, o que anula esse daí é o x sendo igual a 1, que fica 1 menos 1 ao quadrado, dá 0 ao quadrado, que dá 0. Então, nós vamos ter a raiz igual a 1 e ela vai andar, então, uma unidade para a sua direita. Deste mesmo modo, quando você tem x mais 1 ao quadrado, a tua parábola ela anda horizontalmente para a esquerda. E assim sucessivamente para números maiores que 1, ou números menores que 1. E o que vai acontecer, então, quando nós mexermos no coeficiente b? Então, inicialmente eu pensava, quando comecei a estudar isso, que o coeficiente c fazia ele variar verticalmente, o coeficiente b faria ele variar horizontalmente. Nós vimos que não. O que acontece então? Se você parte da função y igual a x ao quadrado e aí troca o b de 0 para 1, você vai ficar com a função y igual a x ao quadrado mais x. O que vai acontecer é que o teu gráfico ele vai andar para a esquerda, tá? Uma unidade vai cortar o x no ponto 0 e no ponto 1, porque você vai ter então aí, se você colocar o x em evidência, tu vai ter x que multiplica x mais 1, aí você vai ter que os teus zeros, as tuas raízes serão iguais a 0 e a menos 1. E aí então a nossa parábola ela vai estar andando para a esquerda uma unidade, mas ela desce também um pouquinho para que essa parábola alcance os pontos x igual a 0 e x igual a menos 1. Da mesma forma, se você tem a função y ao quadrado menos x, essa tua parábola ela anda um pouco para a direita, mas ela desce um pouquinho de modo que alcance os pontos x igual a 0 e x igual a 1. E aí nesse modelo, se você alterar o b para 2, o b para 3 e assim sucessivamente, você vai vendo que essa parábola ela vai andando sempre uma unidade e descendo um pouquinho também na vertical. Do mesmo modo acontece do outro lado. E tem uma coisa interessante, tá? O ponto mínimo dessa parábola ela vai fazendo um movimento que é justamente ela vai se localizar sobre a parábola y igual a menos x ao quadrado. Isso não é legal? Tente ver o porquê que isso acontece. Basta você procurar o y do vértice e você vai entender uma coisa interessante. Tá? Então, esses são os primeiros movimentos que eu queria te mostrar, fazendo alteração nos coeficientes a, b e c da tua parábola, sendo ela, no geral, escrita por y igual a ax ao quadrado mais bx mais c, com a exigência de que apenas o a seja diferente de zero. Espero que você tenha gostado desse vídeo, nos acompanhe sempre no nosso canal, tá? Dê um like aí, se inscreva se não for inscrito e até o próximo vídeo.